Esse programa ele é baseado no princípio da descrença ou da incredulidade. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe disserem aqui. Não que nós vamos estar colocando alguma coisa que não seja verdade, nós vamos estar nos esforçando para trazer a melhor informação. Mas é apenas isso, nós somos apenas informadores das realidades ou das pesquisas de ponta nas diversas áreas onde a gente estiver abordando a pesquisa da consciência. Ok? Então, inicialmente, vamos cumprimentar a professora Mabel, muito obrigado pela presença. E professora Mabel, dentro desse tema, há algum tempo vem pesquisando a questão da manipulação, né? Então, primeiro, gostaria que dissesse aos nossos telespectadores, professora, o que te levou a desenvolver esse tema, pesquisar esse tema, né? E por que o seu interesse? Tá bem. Olá, Mauri. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar nesse programa, que é um programa raro nesse sentido, porque vocês iniciaram o programa com um princípio, que é o princípio da descrença, o princípio do não acredite em nada. Realmente isso é uma coisa rara dentro da mídia, tanto no Brasil quanto no mundo. Então eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre o tema de pesquisa que eu tenho, que é a manipulação consciencial, que justamente bate aí, que é o processo da não dogmatização, da não catequização, da não influência negativa, patológica sobre as demais pessoas. Eu sou comunicóloga, eu sou formada em comunicação e eu comecei então a verificar no dia a dia, nos meus trabalhos, o processo da manipulação através da informação, porque é muito fácil você manipular o outro ou influenciar negativamente as outras pessoas através de técnicas comunicativas ou comunicacionais que existem e que, na verdade, a gente aprende em faculdade. Então, existem técnicas muito bem elaboradas que são capazes de influenciar o indivíduo de maneira a fazer com que ele tome outro rumo, uma outra intenção, um outro propósito que não era o propósito dele inicial. E aquilo me chamou muito a atenção e a gente vê que isso é negativo, que isso não é ético, que é o tema do programa. E foi assim, então, que eu comecei a estudar esse assunto propriamente dito. É a persuasão quando ela não é ética. Pois é. E não é só a persuasão como aquele interesse de convencer, de fazer com que o outro acredite ou haja da maneira que para mim é o ideal, porque no fundo eu tenho interesse naquilo. Toda vez que uma pessoa manipula ou ela influencia negativamente, é porque ela está saindo ganhando de alguma maneira. E esse é o processo que não é ético. É uma forma de dominação. É uma forma de dominação. A manipulação é uma dominação, vamos dizer assim, mais light, mais leve e politicamente aceitável, socialmente muitas vezes aceitável, porque ela usa de artimanhas ou de maneiras ou de manobras que socialmente muitas vezes são aceitas e é assim que se dá a dominação de uma comunidade ou de um país como um todo. Mas eu verifiquei, Mauri, que eu comecei a partir da área da comunicação, que é a minha área. Mas, na verdade, se a gente for estudar a manipulação, a gente vai ver que ela está presente em todas as relações sociais. Se existem duas pessoas conversando ou convivendo, pode haver manipulação. Então, eu comecei a estudar esse tema e eu, então, construindo um livro, estou elaborando um livro sobre esse assunto, onde eu estou dividindo o livro em blocos ou em grandes focos ou sessões, mais ou menos para dar uma abrangência, um estudo assim, dentro do possível, mais abrangente sobre o tema. Então, existem várias áreas que eu estudo a manipulação e a maneira que ela ocorre no dia a dia. Dá um preview para nós do livro aí, um avanço, né? Um estudo, né? Que tipo de manipulação você... Então, primeiro eu estou estudando o processo da consciência ou da pessoa, do indivíduo em si que manipula o outro no seu dia a dia. E eu estava tentando, então, depois de algum tempo, entender qual é a etiologia, o que faz, por exemplo, a pessoa manipular. Então, é dominação, mas qual é o processo consciencial, ou vamos dizer, intraconsciencial, qual é a necessidade que aquela pessoa tem de estar dominando os demais? Então, eu cheguei no processo da seção da etiologia, que existe algumas facetas, vamos dizer, que fazem com que a pessoa, ou algumas carências que fazem com que a pessoa manipule. Provavelmente, essa pessoa ela tem uma necessidade de poder, ela tem uma necessidade de prestígio, ela tem uma necessidade de reafirmar o status quo que ela tem dentro daquela comunidade. Quando eu falo comunidade, pode ser dentro da família. Então, a partir dessa necessidade, que na verdade é uma necessidade doentia, ela desenvolve processos de manipulação para garantir
aquela sensação de poder que ela tanto anseia, ou aquela necessidade de prestígio, aquela necessidade de fama, aquela necessidade de status quo. Então eu vejo que essa é uma área do livro que eu estou desenvolvendo. Uma outra área é o processo da carência. Normalmente o manipulador, ele é uma consciência, uma pessoa vampirizadora. Ele se usa da energia do outro ou de alguns benefícios que aquele outro vai poder te dar para poder atender a carências pessoais. Então eu vejo, dentro da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que uma pessoa manipuladora, ela é em si uma pessoa doente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de assistência, ela está fora do processo da saúde, ou vamos dizer assim, da homeostase. Agora, como ela, na verdade, age de acordo com regras socialmente aceitas, então ela mesma é quem precisa de se descobrir doente. Exatamente. Na verdade, a gente dentro da Conscienciologia diz que não existe a heterocura, mas existe sim a autocura, né? Que é o processo do autoconhecimento, da autopesquisa. Então, veja, os outros, o terapeuta pode nos ajudar nesse sentido, mas é a pessoa que tem que entender que ela está doente e que ela precisa de um tratamento no sentido de se autoconhecer e de melhorar, vamos dizer assim, o nível de intenção ou de intencionalidade dentro dos relacionamentos sociais que ela estabelece. Então, essa é a área que eu estudo das carências. E aí a gente pode falar de carência afetiva. Existe manipulação nas relações de homem e mulher. Isso é muito comum, são aqueles casais neuróticos, né, que na verdade um não soma com o outro. Existe assim um processo de gato e rato, de competitividade ou de pura dominação mesmo, pode ser uma dominação pelo dinheiro, aquele que tem mais dinheiro domina pela segurança, pelo processo sexual. Existe abstinência sexual, que na verdade é uma dominação, é uma manipulação. Então, se você não atende às minhas necessidades, eu evito o sexo, isso pode acontecer dentro do casal. Então, existe essa carência afetiva que pode prejudicar. Existe a carência energética. Quem é que não conhece a pessoa vampira? É aquela pessoa com que a gente se relaciona e de repente, depois de 5 minutos de relacionamento, você está desenergizado, está cansado, está com dor de cabeça. Então é uma pessoa que suga inconscientemente, muitas vezes, ou às vezes conscientemente, a energia do outro. Então, na verdade, é uma manipulação do ponto de vista da energia. E isso é muito sério nos relacionamentos e as pessoas às vezes não se dão conta e elas têm que tomar, vamos dizer assim, conhecer melhor essa realidade, a realidade das bioenergias que envolvem a nossa realidade aqui, para que elas compreendam o que está acontecendo com elas. E existe o processo da ideia, a carência intelectual. E o carente intelectual, ele se usa de artimanhas e justificativas, de falácias lógicas, que também vão manipular a outra pessoa. Então, nesse primeiro momento do livro, eu estou estudando justo isso, a etiologia, né? A razão, o que faz a pessoa ser manipuladora. No segundo momento, eu vou estudando a consciência manipuladora. Qual é o perfil? Quais são os traços? O que ela apresenta como realidade no seu dia a dia que mostram que ela é uma consciência manipuladora, tá? Aí eu faço um estudo da taxologia da manipulação, ou seja, todos os tipos de manipulação que eu pude verificar, e a gente está tentando chegar no número bom aí para dar uma visão de conjunto desse universo. Tem alguns que já são clássicos, né? Quer dizer, o processo, como você falou, da própria família, às vezes o processo aí de educação, religioso, né? Político, que está tão aí, né, em evidência. Isso. Né? Agora, com certeza, esse processo aí desse livro vai ser bastante aguardado para a gente poder entender, né? E a professora Mabel vai poder nos ajudar a elucidar um pouco melhor esse mecanismo.